Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no SEI de Campinas, no nosso Devaneios do Café. Este espaço aqui de cultura, arte, de trocas também que nós temos aqui. E nós estamos presencialmente aqui na rua Doutor Quirino 1856. Quem quiser conhecer aqui o espaço, estiver aqui pela região de Campinas, se quiser conhecer o espaço do SEI. Inclusive tem várias amostras, né? E ainda não tem nenhuma amostra na entrada, mas ali é um espaço de amostras de arte também, arte, cultura, fotografia e por aí vai. E nós estamos hoje, se não me engano, no nosso encontro de número 62. O pessoal chegando já. Boa noite, Enila. A Enila que sempre participa aqui conosco. Quem mais está chegando? Tá tudo certo. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Não, peraí. Aí, pronto. Achei que tinha saído do chat. E bom, sempre, mesmo já estamos fazendo já há mais de um ano, né? Acho que a gente já está indo para o segundo ano agora de Devaneios, é sempre bom relembrar o que nós estamos fazendo aqui, o que é o nosso objetivo em relação a estar devaneando, a estar trazendo algumas reflexões para cá, né? O nome Devaneios é exatamente para trazer uma perspectiva que não precisa de exatamente uma linearidade de pensamento. Nós não estamos preocupados com esse tipo de olhar. O nosso olhar é para aquilo que vai chamando imagens, vai chamando fantasias, é para lá que a gente vai. A gente vai acompanhar a imagem, a gente pega uma imagem e segue ela. Boa noite para a Joana aqui, boa noite, sonhadores. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Joana. E hoje, inclusive, eu vou até aqui colocar qual que vai ser o nosso tema, vou deixar aqui já nos comentários, tá, pessoal? Hoje eu já tenho um tema formado para cá. Aqui. O nosso tema de hoje será esse aqui, já estou escrevendo ele. Só estou escrevendo o tema aqui, tá, pessoal? Espera um pouco. Pronto. Eu vou só fixar agora o tema, fixar comentário. E bom, feito. Esse daqui embaixo, então, é o nosso tema de hoje. O que a poesia desfaz? E eu imaginei este tema para trazer para cá por conta, inclusive, do próprio olhar poético e necessário que a gente tem trabalhado, a gente tem visto, a gente tem acompanhado, tanto aqui no Devaneios no Café, quanto estamos fazendo nos Devaneios de domingo, no nosso grupo de estudo sobre alquimia. Inclusive, esse domingo não tem só no próximo domingo. Então, hoje eu trouxe um livro que eu li, inclusive, no domingo passado, só que eu selecionei algumas poesias que eu também não tinha colocado na live daqui domingo passado. Eu selecionei outras novas aqui para a gente ver. Algumas aqui são sensacionais, são umas poesias que é uma genialidade dessa poetisa chamada Ana Martins Marques. E aqui eu peguei alguns trechos e tudo mais, e eu vou começar depois a ler alguns. Depois eu vou trazer o tema. Mas antes de ler as poesias, o que tem de tão importante dentro de um olhar poético para nos aproximarmos de uma lógica psicológica, né? Não sendo tão redundantes assim? Bom, o que acontece? O olhar poético, ele é um olhar que frequentemente ele quebra vários limites, várias barreiras. Ele está vendo em coisas que parece que não tem nada a ver uma com a outra, ele está vendo semelhanças. O olhar poético vê semelhanças. E esse é um ponto extremamente importante, até porque a gente vai seguindo até uma ideia do próprio Hillman, né, que é um pós-junguiano que a gente cita aqui bastante. Ver semelhanças, a gente não consegue ver semelhanças nas coisas, em nada praticamente, se elas estiverem muito formadas, muito... Outra palavra possível para se colocar
organizadas. Se elas estiverem muito organizadas, a gente não consegue perceber alguns fragmentos de semelhanças entre coisas que parecem que simplesmente uma não tem nada a ver com a outra. Então, por exemplo, o que uma parede rachada tem a ver com um desejo de uma compulsão alimentar, por exemplo? Aparentemente nada. Aparentemente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando nós deformamos, o olhar poético deforma, ele vai entender que ali, essa parede rachada e essa vontade, essa voracidade toda, a gente pode colocar assim, de uma certa forma as duas coisas se conversam. Se elas estão aparecendo juntas, por exemplo, num quadro, alguém comendo voraz e uma parede rachando e tudo mais, aquele quadro nos indica então que as duas coisas acontecem juntas, a parede rachar e a pessoa estar comendo. Para que a gente consiga achar essa semelhança, a gente tem que deformar a lógica habitual. E a gente, para conseguir deformar a lógica habitual, tem que dar qualidades para algo que parece que já tem uma qualidade pré-formada. Então, por exemplo, será que essa parede rachada está suportando muita coisa a ponto dela quase explodir? Ela está se enchendo de tanta coisa, ela está cheia daquilo que está acontecendo dentro dela? Enfim, não sei. A gente vai olhando e investigando essa imagem. Boa noite para a Nina, o pessoal chegando aqui. Boa noite para todos. Então, a visão poética, ela não vai por uma visão lógica, ela vai por uma visão psicológica, mais nesse sentido. A visão psicológica segue uma visão poética. Para que isso ocorra, então, é necessário se deformar esse olhar mais literal. Um chão é um chão, o céu é assim mesmo, o céu é azul e por aí vai. Esse olhar mais descritivo. Então, nesse sentido, o olhar descritivo, ele também pode ser um olhar que não colabore com este olhar mais poético. Ok. E isso tudo vai ser importante porque eu vou citar só uns 2 trechinhos aqui do Hillman para a gente se lançar na proposta da Ana Martins Marques de ver uma casa e que a casa não é apenas um lugar que tem paredes e tem telhadinho e tudo mais. Ela vai ver a casa de uma outra forma. Então eu trago novamente esse livro para cá. Então, vamos lá. Eu peguei só alguns trechos, um trecho de personificar, que o Hillman traz como uma atitude psicológica, e um outro trecho de patologizar. Ele coloca ali algumas atitudes psicológicas. Uma delas é o personalizar, é o patologizar e é o psicologizar. Mas aí tem outras coisas aqui. Eu só vou citar dois parágrafos aqui que eu acho importantes para a gente aqui ir alimentando a nossa imaginação. Nesse livro que eu geralmente uso ele bastante, né, que é o Revendo a Psicologia, vou mostrar aqui para vocês. O Hillman, ele diz já no primeiro parágrafo da página 221, né, já sobre o tema do personalizar, olha que interessante que ele vai dizer aqui, ó. Um axioma da psicologia profunda atesta que aquilo que não é admitido na consciência irrompe de forma desajeitada, obsessiva e literal, afetando a consciência exatamente com as qualidades que ela lutou para excluir. Esse daqui ele está bebendo do Freud, exatamente da questão ali da rejeição, do recalque ali em relação a alguns conteúdos psicológicos. Então ele coloca aqui: personificar, proibida como uma visão metafórica, retorna de forma concreta. Agarramo-nos às pessoas, inclinamo-nos a outras pessoas. Elas são investidas de imagens reprimidas, de forma que crescem em importância, tornam-se idealizadas
idolatradas, enquanto a psique se encontra mais fascinada, mais grudada e presa a esses indivíduos concretos do que estaria a pessoas metafóricas que estão na raiz desta projeção. Sem pessoas metafóricas, somos forçados a literalismos desesperados e dominantes. Isso daqui é bem importante, tá, pessoal? Porque eu vejo o seguinte, que o Hillman, ele está trazendo a seguinte concepção: se não dermos ouvidos, se não dermos a devida atenção à atitude da nossa psique, ao que ela quer fazer com ela mesma, que obviamente vai afetar-nos de alguma forma, mas ela está mais preocupada consigo mesma, no sentido de ela é que é o nosso mais profundo interesse em todas as coisas. Se ela não for escutada, se os seus conteúdos não puderem de alguma forma serem, não vou dizer a palavra acolhidos, porque ela está um pouco permeada de, né, fica falando muito de acolher, mas tem uma outra palavra interessante, estou tentando achá-la. Se elas não forem validadas, vamos colocar nesse sentido, pela própria consciência, pela própria forma de vida diurna que nós temos, o que acaba acontecendo é que ela não sai. Aqui o Hillman está dizendo basicamente o seguinte: se você tentar recalcar qualquer coisa que você esteja vendo, ela se torna concreta, ela se concretiza. Concreta aí no sentido que vai, né, o concreto não no sentido da alquimia, no caso, mas que eu estou trazendo agora, mas ela vai para o sentido de literalismo. Ela vai se literalizando, ou seja, eu preciso de tal coisa, então aquilo vai se transformando numa relação muito objetal. A gente vai se transformando no próprio objeto com o qual foi retirado. Então, ele vai colocando aqui uma importância do próprio personalizar, como o personalizar entrega qualidades àquilo que tem as suas próprias qualidades, mas não está tão visível assim. E a gente vai ver isso na poesia da Ana Martins Marques, que eu coloquei aqui. A gente vai ver aqui que uma dessas qualidades possíveis de se verem nas coisas é a própria prosopopeia. A prosopopeia é uma figura de linguagem que é também chamada do próprio personificar. Mas uma segunda coisa, agora indo para o lado da deformação, aquilo que em nós deforma, porque esse é um ponto. O poeta tem um olhar deformado, tem um olhar mais deformado sobre as coisas. Ele olha as coisas de forma deformada, porque ele não está interessado naquilo que ele está vendo uma tela, ele não está vendo a coisa em si, ele está vendo a relação da coisa em si entre outras que estão juntas com ela. Para isso ele tem que deformar, ou seja, isso que eu estou vendo não é só isso, é isso que o deformar está dizendo, não é só isso. Um outro exemplo bem bobo é, por exemplo, toda pessoa tem ali uma constituição muito parecida, tem olho, cabelo, pele e por aí vai, toda pessoa tem isso, alguma coisa que o constitui. Porém, não faz sentido lógico nenhum essa pessoa ela ser considerada, puxa, a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais fascinante, mais bela do mundo. O que torna isso belo? É o olhar deformado, é uma troca de olhar. Eu não estou vendo só cabelo, olho e pele, eu estou vendo uma outra coisa além de cabelo, olho e pele. Eu estou vendo qualidades com as quais elas estão sendo entregadas, que até então elas não estavam óbvias. Por isso que o deformar é importante. Ele não fica no olho, cabelo e pele. Ele vai para exatamente essas outras qualidades que estão ali, eu não diria nem ocultas e nem latentes, mas elas estão ali disfarçadas.
elas estão disfarçadas, ou seja, elas têm aquela roupagem ali, elas se apresentam daquela forma. E o Hillman vai dizer o seguinte, agora puxando para o último parágrafo, citando o Hillman aqui para a gente entrar em poesia. Sobre patologizar, olha que interessante que ele vai colocar aqui, que essa é uma atividade inerente à própria psique. Ela patologiza por ela mesma. Na página 161 do livro. Ah, tá, pessoal, é só um parênteses, né? Se alguém estiver boiando, estou falando abobrinha, por favor, me cortem e falem aí o que vocês estão entendendo ou deixando de entender aí de alguma coisa que eu estou dizendo. Mas, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O patologizar está presente não só nos momentos de crise, mas no cotidiano de cada um de nós. Ou seja, está ao nosso redor ao tempo todo. Faz-se mais profundamente presente no sentido individual de morte, que carregamos onde quer que vamos. E morte ele não está trazendo no sentido literal, ele está trazendo como um outro lado de todas as coisas. Né? A morte, o outro lado da vida, por exemplo. Está presente também no sentimento interior e tão peculiar de cada indivíduo de ser único, diferente, o que inclui e pode até estar baseado em seu sentido individual de loucura. Pois todos nós temos nossa fantasia particular de doença mental, maluco, louco, insano, e todos os seus substitutos coloquiais e sinônimos fazem parte de nosso discurso diário. Na medida em que lançamos nossos desvios internos para fora de nós, com essas exclamações sobre os outros, estamos ao mesmo tempo reconhecendo que cada um de nós tem um desvio, uma segunda ou terceira personalidade esquisita, que proporciona uma outra perspectiva à nossa vida diária. Na realidade, o patologizar fornece material a partir do qual construímos nossa vida cotidiana. Estilos, preocupações e amores de nossas vidas refletem padrões que resultam do entrelaçamento de material patologizado intrínseco a eles. O quanto mais profundamente nos conhecemos e as pessoas de nossos complexos, mais reconhecemos o quanto nos encaixamos nos manuais de psicologia da anormalidade. Essas histórias de caso são também nossas próprias biografias. Falando em linguagem sociológica, quase todo indivíduo dos Estados Unidos esteve, está ou estará nas mãos de um terapeuta profissional, de um tipo ou de outro, por período de tempo maior ou menor, seja lá qual for o motivo. Então, basicamente o Hillman está dizendo aqui que o patologizar é a base do nosso olhar interessante para toda e qualquer coisa. Se algo está interessante, ele está sendo visto de uma forma deformada. Se aquilo é interessante, é porque aquilo tem um senso de estranheza. E o mais legal disso é que o Hillman, ele também, neste tipo de olhar, inclusive ele bebe muito da referência do Freud em relação a isso. O Freud fala muito disso, inclusive, uma outra referência que eu não trouxe no meu livro aqui, mas ele fala muito desse tipo de necessidade, inclusive na própria literatura, do estranho, do estranhamento, naquele livro, o Das Unheimlich, né? o Infamiliar, né? Como foi traduzido para a Editora Autêntica. Nesse livro, o Freud ele coloca que sem este olhar, sem esse tipo de sensação, digamos assim, de estranheza, nada se torna efetivamente atraente. Então, somos atraídos pela estranheza e não pelo comum. É isso que nos faz com que a gente tenha um olhar poético sem saber que ele está atuante muitas vezes. Pausa para comentários. Aqui a Enila fez um comentário e logo mais eu vou falar. Deixa eu só ver se eu
passei a página aqui. Essa daqui eu li na última live. Eu vou pegar poesia diferente. Vou pegar essa daqui. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Então tá. Aqui, Nila. A poesia... Oh, meu Deus, está tremendo isso aqui. Vai, parou. A poesia é como uma camada sutil. Não a vemos com os olhos diurnos com tanta facilidade. É preciso um interesse e abertura para a alma. Sim. Não é fácil ter esses olhos poéticos, né, Enila? Porque, pegando aquele trecho, né, que eu citei ali do Hillman, né, que ele está dizendo sobre o personificar, a partir do momento em que as questões de alma são negadas, o que são questões de alma? São... a alma, ela está vendo tudo e sempre de uma forma metafórica. Deixa eu só afastar um pouco para não bater. Aí, pronto, vai parar. Então, quando a metáfora ela é negligenciada, ela é colocada como sendo algo ínfimo, ou até mesmo, como o próprio Riemann fala, é apenas fantasia, estamos deixando de fora, então, uma qualidade do fantasiar, que é entregar outras coisas mais sobre todas as coisas que estão sendo apresentadas, e essa qualidade começa a fazer o quê? Vai se tornando literal. Se é só o literal que te importa, então é no literal que eu vou aparecer. Eu vou aparecer com mais concomitância. E vai aparecer, inclusive, com uma lógica. Então, tudo aquilo em nós que tem uma lógica única, absoluta, indubitável, está sendo tomado por uma fantasia que cada vez ela cresce mais e mais, porque cada vez ela fica mais sedutora no sentido ali da própria Nigredo, né? Como a gente já falou um pouquinho nas lives de domingo. Essa Nigredo é o quê? É uma falta de visão sobre a metáfora. Se eu não enxergo metáfora, eu só estou enxergando uma coisa só. Ou sim ou não, ou bem ou mal, ou certo ou errado, ou, dividindo as coisas, colocando-as e segregando coisas que estão juntas de alguma forma para que algumas qualidades não me afetem de alguma maneira. E agora tem mais comentários aqui, deixa eu ver. Joana: a estranheza nos captura porque revela um mundo além da superfície. Um espaço onde as coisas vibram com significados ocultos. Não sei nem se ocultos, tá, Joana, mas próprios. Mas aí a gente pode trazer autonomia a estas imagens. Elas são autônomas. Então, se elas são autônomas, elas estão fazendo coisas que são por elas mesmas e pode ser que não tenha nada a ver comigo. Pode ser que aquilo ali nem esteja interessado em mim. Mas... se de alguma forma ela é interessante e eu estou interessado nela, ela me causa uma curiosidade, eu posso perguntar para ela o que ela está fazendo, o que ela quer, para onde ela vai, ou o que ela faz ali, e por aí vai. Então a gente vai se ocupando dessa imagem, ela vai nos preocupando de alguma maneira. Aqui a Joana: não nos apaixonamos pelo previsível, pelo que já conhecemos, mas pelo que nos desconcerta. No outro buscamos sempre o reflexo do nosso próprio enigma. Eu não sei nem se é um enigma, né? Porque aí a gente traria talvez a questão mais para o lado heróico, mas do nosso próprio das nossas próprias angústias. As nossas angústias, às vezes, elas nem têm perguntas. Às vezes, elas nem aparecem direito. Muitas vezes, e aí é um ponto que até mesmo talvez a pós-modernidade esteja sofrendo muito com isso. Nós
Eu lembro muito de uma live, né, agora citando uma live bastante interessante que eu fiz com a Marielle Kellerman, e também uma outra live que eu fiz, né, do Pode Estupefato, com o Marco Mileu. O Marco Mileu, a gente falou sobre o sofrimento invisível. Mas essas duas lives surgiram ali, os 2 podcasts, na verdade, foram live, foram 2 podcasts. Surgiram dois comentários muito importantes. As pessoas sofrem sem saber. As pessoas estão sofrendo sem saber até mesmo o que elas são e o que elas estão se tornando. Um exemplo, eu acho que ficou bastante ilustrado num desses podcasts, eu acho que foi inclusive quem trouxe foi a Marielle. Ela disse o seguinte: quantos pacientes ela não foi recebendo dentro da clínica dela, dizendo e reclamando sobre estarem cansados, e quando se faz uma pergunta que parece muito básica, do tipo, tá, então me diga como é que é o seu dia, e a pessoa passava um dia que ela estava quase com 20 horas com tarefas a serem feitas, fala, bom, não está um pouco lógico que você está cansado porque você não tem tempo para dormir? Não está um pouco lógico que você está um pouco cansado porque você não tem tempo para simplesmente não fazer nada? A pessoa fala, não. Então qual que é a lógica psicológica que está acontecendo? A pessoa está se tornando uma máquina, sem saber. O interesse psicológico é quem eu sou e eu não sei que sou. Se a gente não tivesse interesse, a gente se torna uma máquina, a gente se torna outra coisa que não é a nós mesmos. É para isso que a gente está conversando aqui. Por isso que nós estamos trazendo esses conteúdos para cá. Enila, uma ansiedade, que ela falou da ansiedade, pode ser um diagnóstico a ser remediado e aniquilado, ou como uma urgência da alma em ser ouvida. São 2 olhares sobre o mesmo. Qual é o mais interessante? Não sei. Aí vai do interesse de cada um. Mas, o que é mais interessante para a alma, talvez nesse sentido? Bom, o que é interessante para a alma ali é de que se mantenha uma certa tensão. A gente não consegue se mexer interessantemente para nada, né? Uma coisa é eu falar, eu preciso ir, sei lá, fazer aula de natação, por exemplo. A outra é, de repente, eu me pego ali num devaneio, num sonho, e alguma coisa fala, puxa, parece que entrar em contato com a água faz tanto sentido, deixa eu ir lá experimentar um pouquinho. Olha a diferença, percebe? Então, se a gente quer escutar a alma, tem uma certa diferença na forma como ela traz seus conteúdos. E a gente já vai ver um pouquinho mais na poesia. Deixa eu ver se tem mais comentários. Temos mais comentários. Deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira. Tatiana Morels. O olhar poético nos permite acessar essa camada mais profunda da experiência humana. Sim, porque o olhar poético está deformando a experiência comum. Para que a poesia, ela seja... Primeiro, um fator para que uma poesia seja lida, ela tem que ser bonita, tem que ser bela. Né? Se alguém quiser só ler rosas são vermelhas, violetas são azuis, bacana, é legal, a gente aprende isso na escola. A gente aprende a rimar, fazer uns jogos de palavras, ok. Mas, até mesmo se a gente for ver como a poesia primeiramente ela foi construída e como ela está hoje, ela mesma está em constante desconstrução. Antes era só considerado poético aquilo que rimava. Hoje a gente não precisa mais disso. Percebeu-se que a poesia não precisa mais disso porque ela foi pegando elementos poéticos que, por exemplo, existe numa crônica, existe numa prosa, existe até numa análise de caso clínico, num sonho. E falou, não, peraí, isso aqui tem poesia, e não precisa ficar combinando palavras, delas terem ali uma fonética semelhante entre, sei lá, casa e asa, por exemplo, não precisa só ser isso. Então, nós temos um monte de poesias que vão ter, inclusive a própria Ana Martins Marques, aquela não tem interesse de ficar rimando as coisas.
ela tem um interesse outro em trazer, em relação à própria poesia, alguns outros elementos que não estão tão disponíveis assim. Claro que tem poesia, que ela tem poesias que rimam, que tem ali estrofes e papapá, mas isso já não é mais apenas o que categoriza a poesia. A poesia, até mesmo, não sei quem foi que falou, entre os gêneros literários, ele está sempre à frente, porque todos os gêneros literários bebem da poesia. Ela, digamos assim, ela é basilar para se narrar alguma coisa profundamente, porque ela mesma se deforma, ela mesma busca novos jeitos de se apresentar, não só aparecer, mas de se apresentar. Deixa eu ver mais comentários, tem mais algum? Tem. Nina: o que torna um poeta? A possibilidade do encontro, de formar para ver o que há, a poesia enquanto arte de despir-se? É uma pergunta interessante, né, Nina? Porque assim, nós não estamos tentando ver um poeta só sendo alguém que tem uma qualidade literária, que vai lá e escreve belos estrofes e tudo mais. Mas nós estamos vendo que a própria psique, né, ela tem uma base psicopoética. Ou seja, todos nós estamos vendo uma coisa de algo metafórico. Se, por exemplo, uma coisa muito boba aqui, eu acho que é importante a gente também trazer. Se alguém sofre de amor, se alguém sofre de ciúmes, se alguém tem uma angústia porque vai fazer uma apresentação num trabalho, tudo isso é poético. Porque não faz sentido para alguém sofrer por isso. Se nós estamos sofrendo é porque tem alguma coisa ou outra que eu não conheço acontecendo. No pronto, no dado, no visível. A gente já comentou, né? Tem o visível e o invisível são irmãos. A própria mítica grega, e não só a grega, um monte de outras míticas entendem. O visível e o invisível são irmãos. Ou seja, os dois aparecem juntos. Então, o que eu estou vendo ali de uma garrafinha não é só uma garrafinha, é uma garrafinha também. O que eu estou vendo de um, sei lá, de um abajur, é um abajur, mas não é só isso também. Então a gente vai falar sobre isso um pouco hoje, né? Já estamos uma meia hora de encontro aqui. Então, eu não sei se tem uma resposta até correta, pronta, seja lá o que for, para essas perguntas, né, Nina? O que torna um poeta? Talvez aí o interesse psicológico. Aí a gente pode colocar, talvez, até aí uma resposta que seria minha, que o interesse em manter que todas as coisas estão apresentando-se de uma forma não óbvia, que mesmo que eu esteja escutando uma mesma coisa todo dia, né? Por exemplo, que nem aquele filme lá que eu já citei, O Feitiço do Tempo, todo dia o cara vai lá, vive o mesmo dia, não é o mesmo dia, ele está vivendo o mesmo dia de mil formas ali. Então, a maneira de apresentar-se não de ter um olhar poético, é ter um olhar que sustente esse invisível. E sustentar o invisível é sustentar muitas vezes uma angústia. Não no sentido de ficar com ela, de nossa, ela vai ali me curar, ela vai fazer alguma coisa comigo, eu tenho que sofrer para me aprofundar. Não é nesse sentido. Mas de que se ela for escutada, ela mesma vai trazer a sua própria solução. Eu não preciso dar uma solução para ela, eu fico com ela. E ela vai me dizendo, você está vindo para cá, mas tinha um outro caminho aqui que você não estava vendo, tá vendo? Então você estava só para cá, tinha um outro aqui, na sua cara, no seu nariz. E você não estava enxergando, porque você estava só olhando para cá. Então, se eu mais ou menos respondi a pergunta, eu viria para esse lado. Deixa eu ver se tem mais bela provocação, Nina. Sussurros do Invisível. Não seria a poesia a tradução da psique em palavras? Não, porque nós não estamos limitando só a poesia a uma linguagem verbal ou oral, tá? Estamos vendo a poesia como a apresentação da fantasia em si.
E claro, ela aparece também em forma de palavras, em forma de escritas, em forma de narrativa, mas ela não é a narrativa, ela não é linguagem. Essa é uma diferença, inclusive, em relação à própria perspectiva do Hillman para, por exemplo, uma perspectiva do Lacan. O Lacan vai entender mais a questão da linguagem e tudo mais. Tá? O Hillman, mesmo o Hillman tendo vindo de uma base da literatura, o Lacan também vai beber da literatura, né, da etimologia e tudo mais, mas eles seguem percursos um pouco diferentes nesse sentido, porque o Hillman vê que sim, nós precisamos de uma linguagem poética para acessar a poesia, mas a linguagem não é poesia, é uma forma de acessá-la, é uma maneira de acessá-la. Em outras palavras, a própria linguagem, a própria narrativa também é uma imagem. Ela se transforma, ela pode ser outra coisa. Ela tem diversas formas de ser narradas. A própria arte nos traz isso, né? A gente tem cinema, a gente tem escultura, a gente tem artista plástico, a gente tem mais o quê? Tem um monte de arte por aí que não precisa só da linguagem narrativa. A gente fica, às vezes, muitas vezes, até a própria arte marcial, que é uma linguagem de movimento, uma linguagem mais sinestésica. Tudo isso tem a sua própria psicológica, traz uma psicológica sobre si mesmo. Cada uma tem uma conversa, mas cada uma tem a sua peculiaridade, sua particularidade também. É a tal da deformação. É o que faz a gente ter um sentido. Todas as coisas têm um sentido de individual, de único, porque elas estão deformadas. A gente tem uma semelhança, mas a gente não está tão grudado um no outro assim. A gente não é farinha do mesmo saco. Podemos estar no mesmo saco, mas não viemos do mesmo lugar. Temos raízes outras, né? As raízes se espalham. Deixa eu ver mais aqui a Nina. Mas não é para responder como algo pronto. Tem coisa mais antipoética do que a busca de uma resposta que encerra em algo em si. Com certeza, né, Nina? É por isso que eu comentei isso, com certeza. Fica a provocação, né? Por exemplo, o que é a vida? Um monte de gente vai ficar respondendo, pode dar 1000 respostas, não acha a resposta. E ainda bem que não acha, porque senão talvez acabe a vida, né? Então é por esse lado mesmo, Nina. Aqui é a Tatiana. Podemos ver poesia em tudo nesse sentido, basta ter olhos para enxergar ali. Então, mas esse olho, né, Tatiana, que é interessante do seu comentário, é que ele não é um olho pronto, ele não é um olho dado, ele não é um olho comum, ele precisa ser um olho ele precisa de um certo vazio. Um poeta que não, vamos colocar, um poeta que, digamos assim, ele não conhece sua solidão, ele não é poeta de verdade, ele está reproduzindo uma outra coisa, de um outro alguém. A solidão, ela vai iluminar lugares muito peculiares em nós, nesse sentido. Sem solidão, a gente não, né? Solidão ali não no sentido de ficar sozinho, tal, isolado numa montanha, que nem eremita. Não nesse sentido. Solidão como um sentido de particular. Esse é um sofrimento, por exemplo, né? Deixa eu pegar até a questão do patologizar. Esse é um sofrimento meu. Não é do fulano, não é do ciclano, não é do Bertrano. Todo mundo está ok com isso. Eu não estou. Todo mundo está ok com esse fator. Pode ter outro que você está se incomodando, mas mesmo que esse que se incomoda, quando eu vou tentar mostrar para ele, ele não é a mesma coisa. Esse lugar de não consigo chegar ali, não consigo me comunicar exatamente o que eu estou trazendo, é exatamente essa solidão. Não chega, não vai, por mais que eu tente expressar, não bate. É muito peculiar, é muito particular. É muito meu. Às vezes isso é terrível também. É belo também. Júlio, poderia ser a matemática e a física na sua linguagem de buscar coisas do universo que só existem na mente ser considerado poesia? Eu não sei, olha. Talvez pode ser uma linguagem filosófica, muito interessante. Pode ser que tenha ali uma base poética, tá?
considero que ela tem uma base poética, sim. Mas ela em si ser poesia, aí eu já não sei. Que, por exemplo, tem um... Deixa eu lembrar. Tem um artigo, não sei se é de mestrado ou doutorado, que é um artigo de matemática e é um artigo filosófico bastante interessante, que vai perguntar se, por exemplo, que o número 2 não existe, por exemplo. O que é o 2? E ali vai se discutir e tudo mais e tal. Só que o poeta, ele não está interessado em discutir que, por exemplo, o número 2 existe ou não. Isso não é um interesse poético. Ele vai ver, na verdade, o que o poeta vai ver? Que o que dá a condição para existir um número ou até mesmo uma linguagem que traga um 2 possibilita que exista uma pluralidade, um tipo de pluralidade. O 1 é um tipo de pluralidade, o 2 é um tipo de pluralidade, o 3, o 4, o 1000 e por aí vai. São tipos de pluralidade. É isso que o poeta está interessado. Que pluralidade é essa que se apresenta dessa forma? Então ele não usa a linguagem à toa. O poeta, ele tem uma ele é fiel à palavra nesse sentido, porque ele é fiel à imagem. O que ele está vendo e com que ele está se relacionando também. Agora, as linguagens mais científicas, a gente poderia colocar assim, até mesmo as filosóficas também, tá? Elas buscam uma argumentação, né? Inclusive tem até uma própria frase do Bachelard diurno, não é o Bachelard noturno, que ele diz que o cientista não se pode dar ao luxo de ter achismos. Ele não pode achar. Eu acho que... Então, é nesse sentido. O poeta, ele se dá ao luxo, não de achar, no sentido ali de, será que é isso, será que não é? Mas ele se dá ao luxo de, se isso daqui é uma certeza que todo mundo tem, eu quero ver além. O poeta, nesse sentido, ele busca ver além daquilo que é pronto. É nesse sentido. Se vocês conseguirem ser um pouquinho, né, considerável em relação a isso. De fato, deixa eu ver, pessoal, Nina Taboa, de fato não é sobre resolver, é sobre abrir frestas, permitir que o mistério respire. A Joana falando, vou buscar um vinho, a live está pedindo. Então já que está pedindo, a gente já tem só 20 minutos, vamos entrar na poesia, né? A gente fez uma introdução longa até, vamos falar de poesia aqui. Aqui esse livro, eu apresentei ele na live passada de domingo para quem assistiu. Quem não assistiu, a live está gravada para assinantes da página, que falamos sobre a Unio Mentalis, né? E além do já conhecido, exatamente, Eliane. Como se fosse casa. Não é casa, é como se fosse casa. Uma correspondência entre Ana Martins Marques e Eduardo Jorge. Eu selecionei alguns poemas para ver como é que o poeta, ou nesse sentido aqui, a poetisa, né, Ana Martins, ela consegue brilhantemente, surpreendentemente, usando inclusive recursos da própria linguagem, perceber coisas que não estão prontas dentro do cotidiano. Então essa correspondência aqui, né, foi quando ela estava num apartamento alugado do amigo dela, né, se não me engano esse tal de Eduardo Jorge. E ela vai escrevendo algumas coisas, ela vai escrevendo de forma poética. Ela diz o seguinte, página do livro, página 19, para quem quiser o livro, é desse aqui, esse inteiro azul, que editora que é essa daqui? Eu acho que só tem dessa editora, mas eu não sei ainda qual que é, peraí. Editora Relicário. Então, eu vou ler esse poema aqui que eu selecionei. Aqui se está o mais longe do cavalo. Lembrando que aqui, inclusive, né, só localizando, ela está num apartamento, acho que em Belo Horizonte. É isso mesmo. Aqui se está o mais longe do cavalo, o mais longe da árvore. Saber que o concreto enlouquece, que as pessoas se desgastam. Olha que interessante, só vou fazer uma pausa aqui. Olha o que ela está fazendo. Olha a semelhança, pessoa e concreto. Concreto, ela está falando concreto de parede, mas ela sai
dessa lógica de que é só concreto de parede. Ela faz a personificação, a prosopopeia desse elemento. O concreto enlouquece. Como assim o concreto enlouquece? E as pessoas se desgastam, as pessoas racham, acumulam sombras. Ela está fazendo, olha só, ela não é as pessoas enlouquecem, é o concreto que enlouquece e as pessoas se desgastam. Uma coisa conversando com a outra. Lindo isso aqui que ela está fazendo. Ela está fazendo exatamente esse diálogo de deformação. Isso é deformar. As pessoas desgastam, racham, acumulam sombras que o cimento sonha. As pessoas trincam por solidão. Saber que nem sempre se pode puxar pelos cabelos o pensamento. Mais uma poesia. E ela aqui, ela faz uma coisa tão fantástica nessa poesia, porque o tempo todo ela está vendo que todas as coisas que estão acontecendo, elas são tão concomitantes que uma afeta a outra junto. Olha só, essa poesia vai dar uma sacada nisso, quer ver? Ó? Começa aqui em cima. Eu ia começar no lugar errado. As crianças, aqui na página 20. As crianças não se cansam, esgotam suas energias, caem dentro do sono, mas não se cansam. O cansaço é o fim da infância. Pode ser que seja assim, que só para elas exista a casa, absolutamente. E depois disso, ensaios de morar onde melhor nos convém, experimentos de ajuste do corpo à arquitetura, ligeiro desconforto e desamparo infinito. Este prédio foi pensado para pessoas com um projeto, mulheres mapas, homens com planos de voo, capazes de abrir a porta com uma palavra-chave. É fantástico aqui. Tem uma outra poesia, eu não sei como é que soa para vocês, mas tem uma outra aqui que eu não queria sair sem ela. Eu já li ela uma vez, mas vale ler ela de novo. É uma baita de uma poesia. Então, não sei como é que está soando isso para vocês, pessoal. Mas eu admiro muito o olhar que ela tem, percebe? Não teve rima, não teve, sei lá, redondilha maior ou menor. Teve um olhar. A poesia foi para esse olhar. Esse prédio só poderia existir na ausência do mar. É a próxima estrofe. É isso mesmo, Nina. Moraria nessa live, dizia a Lilian. Que ótimo, Lilian. Que ótimo. Então vamos morar, né? Olha aqui. Inclusive, aqui a casa é também uma não casa. É o que a Ana Martins Marques está fazendo. Ela está desconstruindo a casa, para que a casa em si entregue seus elementos mais profundos sobre o que talvez seja a casa. Vou ler mais uma, depois eu vejo alguns comentários que estão surgindo. Esse daqui é de uma beleza, é na página 27 do livro aqui. Somos anfíbios. Vivemos igualmente na casa e na rua. Respiramos na casa e respiramos na rua. Entramos em casa com os pulmões cheios de ar da rua e depois devolvemos à rua um punhado do ar da casa. Em casa trocamos de pele para sair à rua. Levamos coisas como quem parte em uma excursão. Adendos, próteses, maquiagens, enfeites. Saímos para casa, para fora da rua. Dobramos as ruas para dentro de casa. O lado de fora, do lado de fora. E não nos cega a luz súbita da rua. Nossos olhos se adaptam. Somos anfíbios. Atravessamos sempre a rua como quem foge de casa. No entanto, saímos de casa como se fosse seguro que a ela voltássemos. E voltamos, quase sempre, cheios de fuligem e árvores, e arranha-céus e medo. Carregamos o tijolo das paisagens,
Dormimos sobre o cimento dos anos. Entramos em casa como num lago quieto e fundo. Saímos à rua como se entrássemos num rio que sempre muda. Transitamos por ambos os meios, ambas as vidas. Acreditamos encontrar a casa em casa e a rua na rua, como se entre casa e a rua houvesse uma linguagem comum, ou como se fôssemos bilíngues. Levamos à rua palavras da casa. Guardamos em casa palavras da rua. Parece simples. Fazemos isso todos os dias. Somos anfíbios. Às vezes respirar é difícil. Aqui é essa genialidade que a Ana Martins Marques ela faz. Ela consegue ver, está vendo porque a gente precisa de poesia? Isso não está óbvio. Quem é que enxerga que somos anfíbios exatamente porque temos espaços de dentro e fora, de casa e rua, que nós trocamos dessa pele chamada roupa, por exemplo, que ela está colocando, ou até mesmo tiramos do rosto maquiagens e colocamos. Então, somos aí um ser que está sempre entre. Tanto a rua quanto a casa, nesse sentido que a poetisa traz, são extremamente vitais. Se eu não me lanço para fora, se eu não me expresso, se eu não coloco os meus conteúdos num lugar concreto com os quais eles podem ser vistos e existir, eu não sei que impacto eles me trazem. Ao mesmo tempo, se nada tiver uma interioridade, se não existirem gavetas, se não existirem portas que podem ser fechadas, tanto quanto podem ser abertas, aonde existiria um espaço para podermos pensar livremente? Para a alma poder dançar sem que ela se ache ridícula, por exemplo? E aqui acompanhamos. E agora eu vejo os comentários aqui. Que um pequeno devaneio, já que a proposta é devanear, fui junto. Brindemos, aqui o pessoal tomando vinho. Esse prédio, Anina, esse prédio só podia existir na ausência do mar. Isso aqui a gente já viu, né? Moraria nessa live. A poesia para sentir, Tatiana Morels. Não só sentir, né, Tatiana, mas para se aprofundar em alguma coisa, né? Poesia, se ela está só falando da gente... Esse é um ponto importante, essa provocação é boa. Se a gente está fazendo poesia, só se colocando na poesia, a gente não conhece o nosso outro. O que o poeta faz exatamente eu não sei quem é você, tijolo. Eu não sei quem é você, prédio JK que está em Belo Horizonte. Eu não sei quem é você, sei lá, Rua Armando Sarmento. Eu não sei quem que é você. Você é um negócio diferente de mim. Não tem nada a ver comigo. Quem é você? O que você quer? Por que a sua entrada é tão estreita? Essas perguntas é exatamente dar vida a essas coisas que parecem que são simplesmente banais, cotidianas, corriqueiras e por aí vai. A gente está dando vida a essas coisas, junto a essas coisas. Não que elas não tenham, não que elas dependam de nós para ter essa vida, mas é que a gente depende delas para que se interesse pela vida, de uma outra forma. Elas nos animam de uma outra maneira, senão não acontece nada diferente. Isso, inclusive, é importante para até a forma de sonhar, tá? Mas a gente entra numa outra parte. Joana, as pessoas trincam por solidão. Caramba, há algo nela que racha a superfície, que expõe o que estava contido. Sim, a Ana Martins Marques tem essa... Ela não olha um garfo só como sendo um garfo. Ela realmente está... Se alguém imaginou esse negócio chamado garfo, é porque alguém imaginou que isso daqui serviria muito bem a alguma coisa e que isso tem até talvez a sua própria magia de ser, né? Não magia no sentido pregar uma peça ilusionista, mas tem um garfo
nos coloca 1000 imaginações sobre o que um garfo quer. É só imaginar um garfo, que o garfo vai começar a imaginar coisas que ele quer. É nesse sentido. A Enila. Sinto que ela, Ana Martins Marques, coloca que sou parte do concreto, que sou também parte do invisível. E ambos se relacionando em mim e através de mim. Sim. Sim. E só dá para ver isso se a gente deforma, de novo. A gente está fazendo... Qual que é a proposta da live? O que a poesia desfaz. Ela faz desfazendo. Ela não faz fazendo. Ela não faz constituindo. Ela não faz... É por isso que eu acho que é uma loucura, até uma certa bizarrice. Se a gente se propõe a uma psicologia profunda, né, colocando esta qualidade de psicologia, porque tem várias outras, não que elas não sejam necessárias, mas este tipo de psicologia... Uma psicologia profunda colocando uma psicologia que estrutura, que organiza, que integra, né? Porque isso é uma doideira toda. Porque a psique o tempo todo, tudo bem, você integrou, bacana, agora você está ferrado, eu vou desfazer. Né? Até a própria Ana Martins Marques coloca ali a Penélope, né? Ela coloca, acho que não sei qual livro que é agora, se arrisca essa palavra, não sei que livro que é dela agora. Talvez seja um amarelo, mas é que eu não vou lembrar o nome. Mas ela tem várias poesias sobre a Penélope, porque é exatamente essa imagem mítica, né, esta mulher mítica, que ela desfaz o tempo todo. A fé psíquica que ela tem é uma fé que desfaz. Eu construo de dia e desfaço à noite. Quem conhece a Penélope era a mulher de Ulisses, né? Aquela que foi, você só vai... Quando você terminar... Ela fala, só vou casar com alguém quando eu terminar essa blusinha de tricô que eu faço. Então ela faz a blusinha de dia e desfia à noite. E ela vai fazendo sempre. Mantendo a fé de que vai chegar quem deve chegar. Interessante, é lindo isso. Lindo. Deixa eu ver mais. Onde posso adquirir? É o Will. Olá, Will. O livro da Ana Martins Marques, eu comprei ele pela Amazon, tá? É a Ana Martins Marques com o Eduardo Jorge, como se fosse a casa, né? Vou apresentar de novo o livro. Ele eu tenho quase certeza que tem na Amazon, porque eu comprei na Amazon na época. Então, vale a pena. Mas se não tiver na Amazon, vai ter na estante virtual. Talvez tenha até mais barato, né? Um livro usado aí e tudo mais. Então, acho que dá para adquirir. É que talvez a Amazon agora está com uns descontos. Aí não estou fazendo propaganda de Amazon, não. É só para onde eu comprei mesmo o livro. Aqui, deixa eu ver. Aqui a Tatiana. Belas reflexões poéticas sobre a existência. Que olhar sensível. Adorei. Muito obrigado, Tatiana. Fico agradecido. A gente vai trocando, né? Toda live eu vou aquecendo um pouco o nosso motor até a gente ir embalando na imaginação. Deixa eu ver se tem mais aqui. Lilian. Cada endereço carrega um universo em si. Cada endereço tem um nome em si. Guarda em si um nome. Guarda assim uma identidade própria. Todo endereço tem uma identidade própria. Não acontece no mesmo lugar. Por mais que tenham nomes de rua, né? Tipo Avenida Brasil. Tem um monte de Avenida Brasil no Brasil. Mas não acontece no mesmo lugar. O número 458, sei lá, de uma Avenida Brasil não é o mesmo em todas as cidades. Cada um tem a sua identidade. Tem a sua forma própria. Aqui, Enila. O fazer e o desfazer perpetua o amor como elo, fio que nos mantém almados. Sim, é o elo com a própria metáfora. Opa, o que eu estou enxergando aqui não é só uma coisa, né, como a gente falou, sei lá, barba, cabelo e olho. Tem algo a mais ali. Tem um conjunto ali. Tem particularidades acontecendo, e quem vê, e quem se interessa, quem ama essas particularidades, é o que em nós tem este olhar que deforma tudo. Por isso que, inclusive, torna-se mais difícil se relacionar numa sociedade que enxerga que as coisas precisam ser unificadas, numa coisa só, numa forma só. Fica-se muito mais difícil. Não aparece nada de interessante em nenhum lugar desse. Inclusive, eu acho que essa é uma loucura da pós-modernidade, porque as outras sociedades, todas as sociedades míticas e tudo mais,
não tinha esse olhar. Eles se interessavam ali pelo diferente, eles se interessavam ali, né? Eles entendiam que o outro é o outro e eu sou eu. Então, para eu conhecer o outro, eu preciso conhecer através dele, não através de mim. A gente que está nessa loucura de unificar tudo, isso está sendo uma loucura. Então, talvez a gente precise ser deformado mais vezes também. Não é uma loucura aí no mau sentido, tá? No sentido agora negativo da palavra loucura. Porque o que o Hillman traz aqui é de uma outra forma. Mas, pessoal, estamos chegando ao fim da live. Estamos no... aqui é um comentário da Enila. Estamos no auge dos olhares mono. Estamos. Né? E aí que está. Porque a partir do momento em que a gente luta por uma igualdade e não por uma pluralidade, eu acho que a gente está com um problema muito complicado, tá? Porque talvez não seja nem lutar, mas dignificar pluralidades. Quando a gente dignifica pluralidades, a gente se interessa por elas. Quando a gente tem que ficar lutando por uma igualdade, a gente tem que achar um senso comum. E a gente vai excluindo o quê? Diferenças. É diferente, é estranho, está me prejudicando, vai ter que ser consertado isso aqui. A imaginação do conserto, como sendo uma imaginação de eu tenho que excluir partes que incomodam, começa a ficar cada vez mais concreta. Nós não estamos dentro de uma pluralidade nesse sentido psicológico. Nós estamos dentro de uma ilusão, talvez, de uma pluralidade. Ou talvez uma distorção. Até mesmo, talvez, até a noção de equidade precisa ser revista. Igualdade, equidade. A pluralidade é muito mais interessante. Ela é interessante, ela é angustiante, ela é fascinante, ela é apaixonante, ela é aterrorizante. Ela tem um monte de qualidades. Ele está excluindo tudo isso. Então a pós-modernidade, sendo bem sincero, está uma loucura. Está uma loucura. No mau sentido da palavra novamente. Aqui... quem sabe esse extremo nos leva a uma crise mais... Então, mas a gente já está vendo um monte de crise e volta ao mesmo lugar. Esse que é o problema. Tenta sempre voltar ao mesmo lugar, né? Uma crise que volta para o mesmo lugar não fez seu efeito. Não vai para lugar nenhum de novo. Essa que é a questão. Aqui, só um último comentário. Se cada endereço da Lilian, se cada endereço tem sua identidade, parece mais fácil entender a ideia de não se encaixar na identidade unificada. Então, talvez não se encaixar muitas vezes seja até uma possibilidade de um alívio, tá? Estou colocando, se eu não me encaixo, que alívio, então realmente eu sou diferente. Realmente tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Que ótimo. Às vezes a gente tem que começar a agradecer algumas coisas por não se encaixar. Só que a gente está tentando se encaixar de novo e sofre mais. Então, pessoal, foi essa a nossa live. E que, só um comentário da Tatiana, verdade, assim a poesia também vai se perdendo pelo caminho. Mas o olhar poético não perde, né? A poesia não precisa de nós, é a gente que precisa dela. É isso que é a questão. E bom, pessoal, muitíssimo obrigado por essa live, a interação foi realmente fantástica, a gente chegou num ponto aqui maravilhoso, como sempre fomos em devaneios, fomos acompanhando-os. E foi o que a poesia nos fez conosco, né? Nos desfez. E nos encontramos então na semana que vem. Esse domingo não tem devaneios de domingo, nem no próximo. Temos no próximo, né? O próximo não esse, o outro, na outra semana. Para ficar mais claro. E agradeço muito essa colaboração que nós tivemos. Eu que agradeço demais. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.